Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio fantástico e molhado de E Se Eu Soubesse. Hoje temos aqui uma pessoa que não é dono dos colchões Simon, que não é um golfinho, que não é nada disso, mas que vive nas nuvens cheias de água, porque ele trabalha com água. Não é um vendedor de água, nada disso. Mas antes de apresentar para vocês o nosso convidado especial de hoje, quero deixar um recado especial. Para você que procura um lugar para gravar o seu podcast, que procura um lugar gostoso, cheiroso, fresquinho, pode contar com o nosso espaço aqui na Alpha Graphics Hub. Aqui a gente tem um estúdio que dá para gravar até 3 pessoas ao mesmo tempo. Temos estacionamento e um monte de coisinhas legais para você. Então já segue o nosso canal E Se Eu Soubesse e procura a gente depois para fazer sua gravação, tá certo? Não corta para ele ainda, que é uma surpresa. Deixa ele ainda nas expectativas. Estamos com ele, que não gosta de ser chamado pelo primeiro nome, porque o segundo nome é muito mais legal, é muito mais forte, é um nome de cara importado. Ele que vive no meio das águas e dos golfinhos. Trouxemos hoje aqui para o nosso episódio, ele, Simon, o peixe da natação criativa, que adora estar entre as águas. Conta pra gente, quem é você, Simon? Muito obrigado pela presença, Tony. Estúdio fantástico, amei aqui o estúdio, não conhecia e já vou começar a gravar aqui. Acho que a semana que vem já vou começar alguns episódios. O Simon é o marketing, não é nem porque eu não gosto do meu primeiro nome ou porque ele é mais forte, mas é o marketing. Se a gente falar Renato, é um nome que não pega, ou tem vários Renatos, você não marca, mas o Simon é um nome mais diferente, então você marca. Até com as crianças, quando eu dava aula, eu era o tio Bob Esponja, para poder marcar, porque muita criança chega em casa, fala, nossa, a aula de natação foi legal, eu amei a aula de natação. Aí o pai pergunta, mas qual que é o nome do seu professor? Ah, é o tio. É o tio. Então você tem que ter algum nome que você pega. Com os adultos eu era o Simon e com as crianças eu era o tio Bob Esponja. Quem sou eu? Eu comecei há mais de 20 anos atrás ministrando aula de natação. Trabalhei em diversos clubes, o mais tradicional de todos é o Clube Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros aqui em São Paulo, onde é o celeiro dos atletas. Então, de lá surgiram o Gustavo Borges, Célio Cielo, Bruno Fratos, todos medalhistas olímpicos, entre outros nomes com vários resultados. Então, foi a minha bagagem, fui tudo ali. Depois eu saio para empreender, abro a natação criativa, Swim Track, que é um aplicativo de celular, a Educar, que é uma plataforma de curso online, e hoje o meu grande projeto é uma pós-graduação, que a gente está em 12 cidades, mais o digital, com mais de 200 alunos aí pelo Brasil e talvez até pelo mundo. Mas uma pós-graduação de natação? De natação, você acredita? Vamos chegar já nesse ponto aí. Por exemplo, você deu aula no Paulistano? Não, dei Não, no no Clube Pinheiros. Pinheiros e dei no AMB Tênis Clube. Eu joguei no Paulistano, que era arquirrival do Pinheiros, por muito tempo. Você lembra quando tinha os Aqualoucos lá no Clube Tietê? Sim, do Thiago Paçoca. Lembra disso? Lembro. Você fez parte desse povo? Não fiz parte, mas eu conheço o povo. Então, para você que tá em casa, eu não sei se... Hoje acho que não existe mais, né? Infelizmente Mas não. isso aí tinha, sei lá, na década de 90, 2000, talvez, até 2000 e pouquinho, um grupo que se chamava Aqualoucos. Os caras faziam acrobacias nos trampolins lá das piscinas, e tinha um grupo que trabalhava no Clube Tietê. Tinha vários clubes, mas tinham também no Tietê, e que eram, como se fossem os trapalhões da natação ali, dos trampolins, né? Era bem legal. Sim, com aquelas boias, todo divertido, de vestido de palhaço, faziam todas as apresentações, mas além disso nadavam muito, que eram ex-atletas. Eram ex-atletas que não queriam deixar de lado o esporte e acabavam fazendo uma outra coisa, né? Assim como no futebol, o cara que para de jogar vira normalmente técnico, então o cara que para de nadar ou vira técnico ou virava aqualouco. Né? Por aí. E aí você fez toda essa caminhada aí fez todos esses negócios, fundou as escolas, né? Você falou que tem o Sound Track, aquele aplicativo lá é como se fosse um negócio de música? Não, então a Swim Track, o que acontece? Se a gente for para a área do esporte, a musculação tem seus próprios aplicativos, a ginástica, a corrida, só que na natação não tem nenhum aplicativo. Eu fui o primeiro aplicativo pedagógico do mundo, hoje estou em 6 países, que a gente auxilia tantos gestores, coordenadores, personagens, para chegar e ter todos os dados do cliente na palma da mão, fazer avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, enviar vídeo, fazer comunicação,
Então, é um processo ali para você agregar valor para o seu trabalho. Então, tudo ali na palma da sua mão, porque como diz os grandes especialistas, o que não tiver na palma da mão e dentro do seu celular, esse negócio vai morrer nos próximos 5 anos. Não tá na palma da mão, não tá no celular, não tem onde como você pegar e fazer nada, né? Você não vai abrir um caderno para anotar nada, ainda mais hoje em dia. E aí você criou isso porque você viu que tinha uma necessidade nessa área, né? Supriu uma necessidade ali. Aí você tem os treinamentos de natação, as escolas e tal. E como funciona? Por que natação criativa? O que que o seu é diferente dos outros? Então, quando eu comecei a dar aula de natação, uma coisa me incomodava demais. A criança chegava na aula de natação E às se vezes- molhava? e se molhava. Esse era um grande problema. Ainda bem que não era areia, né? Ainda bem que era água. Mas uma coisa que me incomodava muito era que a criança chegava às vezes no meio da aula e falava: tio, já acabou? Tio, quando vai acabar? Ou o pai chegava para iniciar a aula e conversava comigo: puta, Renato, hoje foi uma briga para trazer ele para natação. Não era nada motivador. E aí eu não entendia, porque se a gente chega para qualquer criança e fala: vamos para a piscina? A criança comemora, a criança ama, você entra na piscina, a criança não quer mais sair da piscina. Não sei se você é pai, se você é tio, mas nenhuma criança quer sair da piscina. E eu falava: por que a criança quer sair da minha aula? Mas antes de você continuar aí, eu acho, tenho uma ligeira ideia, porque assim, piscina para criança é diversão. Vamos brincar, não sei o quê, fazer bagunça. Quando você entra num treinamento, aí você tem que seguir algumas regras, você tem que fazer algumas coisas, tem que aprender algumas coisas. E para criança que ela fica chato. Não consigo, não gosto, não quero. Então talvez essa mudança de percepção, de transformar o que é chato no que é legal, é o ponto da natação criativa. Isso, então aí a gente começou a trazer o que a criança gosta, quer atrair essa criança, porque lá atrás, no século passado, quando a criança não gostava da aula de natação, o pai dava 2 palmadas, no bom sentido, e a criança ia para aula de No natação. século passado a gente está falando de 1990, 95 e tal, né? Nessa época, a criança entrava mesmo não gostando da aula, porque o pai dava aquelas 2 palmadinhas ali. Hoje o pai não quer comprar briga com a criança, ele tem um tempo menor, a criança tem mais voz ativa, então se a criança não quer voltar para natação, simplesmente ela não volta. E o pai pode ser processado pelo filho por abuso, por bater. Então a gente está em outros mundos hoje. Outros mundos. Então, eu tinha que deixar a minha aula mais atrativa. Eu comecei a usar várias estratégias. Então, eu trouxe os jogos, aula historiada, contação de história, bonecos, fantoches para dentro da piscina. E não só com criança, mas também com adolescentes, com adultos. Então, como deixar a aula atrativa para qualquer público? Mas isso é antes da aula ou durante a aula? Durante a aula inteira é composta disso. Então, todo objetivo técnico, ele tem algum jogo, alguma brincadeira por trás para a gente executar. Então, não é só brincar por brincar ou jogar por jogar. Então, eu vou utilizar um jogo com um fim pedagógico para ele aprender alguma coisa ou aperfeiçoar algum movimento da natação. E aí você tem algum histórico, vamos supor, de alguma criança que começou com essa restrição, não quero, passou a gostar da brincadeira e hoje se tornou já um competidor, alguma coisa assim? A gente tem várias histórias de crianças que não gostavam da aula, que não eram muito fãs. Eu tenho até uma história muito bacana, esse não virou atleta, mas é uma história que me marcou muito. É o André, eu dou aula de personal para ele até hoje, já estou com ele mais ou menos há uns 4, 5 anos. E a mãe entrou em contato comigo falando: Renato, o André, a Letícia, eles estão aqui numa escola de natação, mas é uma briga para levar eles, eu não aguento mais levar, eu vi que você é especialista em natação, suas aulas são divertidas, você não quer vir dar aula para eles? Aí eu fui até o condomínio, foi assim que eu fui recebido pelo André. Tô lá na piscina esperando eles, já chegaram atrasados, já era o primeiro sinal. Segundo sinal que a Letícia, que era mais nova, devia ter ali uns 9 anos na época, 10, o André com 11, 12, a Letícia já chegou de maiô, touca, já com a toalha, roupão, super animada. O André já chegou de roupa. Então eu já vi aquela primeira resistência foi o horário, a segunda resistência é a roupa. Aí eu cheguei todo feliz, falei: André, sua mãe falou que você nada super bem, vim aqui pra te ver você nadar. Você já viu? Então pode ir embora. Eu falei: não, André, quero te ver dentro da piscina, vamos lá, entra aí, tira a roupa, você tá de sunga por baixo. Aí ele pegou a água, molhou o braço, já me viu molhado? Pode ir embora. Cara legal, né? E foi assim que eu fui recebido pelo André. E aí, tentando conduzir o André, fiz a primeira aula, ele já abriu um sorrisinho, terminou a aula, falei: e aí, André, a aula foi legal? Mais ou menos. Aí fui para a segunda aula, usando todas as minhas estratégias, acabou a aula: e aí, André, foi legal a aula? Mais ou menos. Deu uma semana, 2 semanas, o André foi aumentando, aí eu começava sempre aquela famosa pergunta no final: e aí, André, foi legal? Tá ficando bom. Acho que deu 1 mês assim, acabou a aula, ele: nossa, a aula foi legal hoje eu gostei. Falei: não, André, para aí que eu vou filmar
e vou mandar para sua mãe, Uhum. para ela ver que você tá gostando da aula e eu mereço uma viagem para Disney, porque eu fui o único professor que você falou que a aula de natação é legal. E de lá para cá, o André começou já com uma agenda maior, a gente sabe como as crianças vão crescendo, a agenda vai aumentando. E ele foi e era para ele diminuir a quantidade de semana, ou até mesmo largar a aula de natação. E a mãe fala: agora é uma briga, Renato, porque ele não tem mais tempo para fazer aula de natação. E ele não deixa tirar. Agora ele dá um jeito, ele muda o horário daqui, muda o horário do futebol, muda o horário do inglês, mas ele não sai da aula de natação. Tô com ele até hoje e a gente se diverte dentro da piscina. Então, e você vê assim que isso é uma história que às vezes a gente pode levar isso para todas as áreas. A gente sempre tem dificuldade, principalmente com criança, né? Quem é pai, quem é mãe, ou quem não é, mas tem convívio aí com criança. E principalmente adultos que parecem criança, que são piores que criança. Então você vê que quando o negócio não dá certo, não adianta ficar batendo, dando porrada ali, né? Você tem que fazer a curva, você entende qual que é a restrição, que às vezes o que a pessoa fala não é o que está acontecendo. Ela pode falar qualquer coisa, mas se você conseguir enxergar, se você conseguir ler, igual você leu, qual que era a resistência do André, por que que ele tinha receio, o que que ele não gostava, às vezes até, não um trauma, mas um histórico de outras aulas que ele fez que eram chatas, né? Então, se todo profissional, seja de natação, de judô, de professor de escola, conseguisse ter essa visão de criar alguma coisa que ao invés de você ir atrás do aluno, ir atrás da pessoa, trouxesse ele para cá por interesse, acho que muita coisa melhoraria na educação, nos treinamentos e tudo que a gente tem. Primeiro você tem que ver quais são os gostos dessa pessoa. Então, você começar aquela investigação, aquela pergunta, do que essa pessoa gosta, o que que atrai ela, o que que vai fazer ela voltar no dia seguinte. O André, por exemplo, eu comecei o primeiro passo com ele com uma coisa que você vai falar pra mim que eu sou maluco. Primeiro eu mandava ele trazer a playlist da aula. Você vai falar, ele vai ficar 80% legal. com a cabeça na água, ele só nada, ele nem ouve a música, mas para que você vai mandar ele trazer uma playlist? Porque os jovens, eles começam a se desconectar dos pais. Eles começam a querer achar tribos, que a gente chama, para eles se conectarem. E o professor é sempre uma figura muito importante para eles. E a música é outra forma de conexão. Então, quando acabava a aula, às vezes eu pegava uma banda lá que ele tocou e falava: nossa, André, você gosta dessa banda? Às vezes eu nem gostava, mas eu me conectava com ele. Nossa, professor, você gosta dessa banda? Não, gosta, muito legal, André. Pô, traz mais música dessa banda da próxima aula. E aí eu ia me conectando. Uma segunda forma que eu me conectei muito com ele é que ele ama futebol. Ele não sai do estádio. São Paulino doente. Uma vez eu cheguei na piscina com uma folha. Eu tinha 10 perguntas do São Paulo que eu puxei pelo chat GPT. Demorei 3, 4 minutos para fazer esse questionário. Aí cheguei, André, cada série hoje vai ser o seguinte: eu vou te dar 2 opções. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você acertar a pergunta, você escolhe uma dessas 2 opções. Se você errar, eu escolho. E é óbvio que eu vou escolher a mais difícil. Então ele já ficava naquela Se tensão. você a cada errada, são 2 minutos debaixo d'água. São 2 minutos ali embaixo d'água. E aí ele adorou a aula. Aí quando chegou a aula seguinte, ele entra na piscina com um papelzinho na mão. André, que papel é esse? A gente vai entrar na piscina, que tá vindo com papel, tá estudando, meu? Não, hoje eu trouxe 10 perguntas do Corinthians, eu quero ver se você sabe do Corinthians. Ele me veio com umas perguntas que eu não acertei nenhuma. E aí ele conseguiu escolher o exercício da aula inteira. Mas você viu como isso motivou. Aí a irmã dele do lado falou: ah, tio, mas eu não gosto de futebol. Você não pode trazer outra coisa pra mim? Eu falei: Letícia, o que você gosta? Ah, lá, eu tô assistindo uma série. Eu falei: qual que é a série que você tá assistindo? Aí na outra aula eu trouxe um questionário de 10 perguntas da série, coisa hoje muito simples. Você entra numa inteligência artificial, em 3, 4 minutos você leva para sua aula de natação perguntas com múltiplas escolhas ali, e você criou essa conexão com a outra pessoa. Então, quando você passa a entender, a enxergar cada um como um indivíduo, né? Você tem 10 alunos, cada um gosta de uma coisa diferente. Pode ser que tenha um grupinho que gosta de alguma coisa determinada, mas se você consegue enxergar cada um como um indivíduo ali, você consegue mais sucesso, consegue mais retorno daquilo lá, e você vai criando essa simbiose, né? O cara vai vendo, poxa, ele sabe o que eu gosto, eu vou saber o que ele gosta, então cria mesmo uma fidelidade. Isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho. E agora eu quero ver você fazer isso com adulto, sabe aqueles pata quadrada? Cara, é Durango. Você tem algum histórico assim do cara que chegava lá, queria fazer natação porque era obrigado por algum motivo e que também teve essa mudança? Ó, eu vou trazer até um caso que foi mais difícil ainda. Eu fui fazer um projeto no Sesc que chama Sesc Verão, sempre em janeiro ali. Tem um projeto que o Sesc traz personagens ou profissionais de fora do Sesc para aplicar atividades.
E aí eu fui com atividades lúdicas para os adultos. Aí eu já cheguei ali com todos os meus instrumentos, eu chego cheio de mala, cheio de jogos. Mas é um treinamento livre, vai quem quer. Não, eram alunos de aula convencional mesmo, Tá. que eles estão matriculados, mas veio professor de fora na época de férias, de janeiro. Aí agora que eu cheguei, os professores, Renato, aqueles são super tradicional, eles não gostam de brincar não vai dar muito certo essa ideia, não sei o que vai dar. Tenta ser mais técnico. Eu falei, não, calma que com o tempo eles vão. E aí a gente coloca, divide a turma, quem é um pouquinho mais forte, quem é mais fraco. E aí eu fui dando atividade. Acho que deu 10 minutos, um dos professores veio, Renato, o que você fez? Eu não lembro o nome da moça. Falei, o que você fez com a fulana? Falei, por quê? Não, porque eu tô aqui 3 meses, ela não coloca a cabeça na água, ela tem medo de colocar a cabeça na água, e ela tá nadando, o que você fez? Eu falei, só pedi pra ela pegar a letra desse lado e colocar o nome dela, e formar o nome dela do outro lado. Só que ela é muito competitiva. Primeiro ela foi andando, depois ela foi correndo, depois ela foi pulando, chegou, ela viu que ela tava ficando pra trás, ela começou a mergulhar e nadar. Só que se você perguntar pra ela se ela tá mergulhando, ela não tá mergulhando. Ela tá levando a letra pro outro lado, ela só quer chegar mais rápido. Então, através do faz de conta, do jogo, ela acaba esquecendo dos medos, dos receios, daquele medo momentâneo e foi colocar. Então, ela tinha muita dificuldade, estava 3 meses sem colocar a cabeça na água e simplesmente uma atividade de pegar uma letra de um lado e colocar a letra do outro fez ela colocar a cabeça na água. Mas o que você fez aí? Você vê, por exemplo, eu trabalho também com hipnose. Você só tirou o foco do problema. Sim, Você falou, ela fez a mesma coisa, né? Só que ela não percebia que ela estava fazendo aquilo. sim. Então, se você levar isso para o nosso dia a dia, de repente tem um marido que não gosta de lavar louça. Né? Se a mulher chega e fala, lava a louça, ele não vai Esse lavar. sou eu, hein? É você, Esse então? sou eu. Vou dar dica para sua mulher. Como que ela chama? Kátia, Kátia Mayumi. É japonesa ainda. Bonita. Então, Kátia Mayumi, presta atenção aqui no que eu vou te falar agora, porque ele acabou de dar um tiro no pé. Ele acabou de mostrar aqui com a técnica da menina que colocava a cabeça na água, que é só tirar o foco do problema, que o problema se autorresolve de uma outra forma. E ele não lava a louça. Então, basta você tirar o foco da louça, que a coisa vai se resolver. E como que a gente faz isso? Vamos tirar o foco da louça. Boa pergunta. Se ela chegar pra você e falar assim, amor, aquela louça do almoço lá de macarrão com presunto ali, você lava pra mim? Você vai falar, Não gosto. não lavo. Não lavo, não vou lavar. Aí se ela chegar e falar assim pra você, amor, né, a pia tá suja, né? E se ela tivesse limpa pra gente dar um passeio? Aí pode ser que você comece a pensar em alguma coisa. Então ela vai achar um caminho de te dar uma outra solução pra você lavar a louça sem ela ter que pedir diretamente. Isso ela vai descobrir como é que faz. E aí vem a Entendeu? criatividade dela. Exatamente. De como que ela vai pedir isso? Como que você vai se sentir útil fazendo alguma coisa que você não quer fazer, né? Então, se você vai realmente dar um objetivo para a pessoa sem falar que ela tem que fazer aquilo, a menina vai perder o medo de nadar. Ela tem que resolver. Como que eu vou levar o nome daqui para cá? Mais rápido. É nadando, né? Então, assim, é legal porque você acha formas de resolver uma solução sem a pessoa ficar pensando naquilo que ela não gosta de fazer. Sim, e quando a gente imagina em criatividade, a gente imagina sempre que quer criar algo novo, algo que nunca ninguém inventou, algo extraordinário, mas não, às vezes é resolver um problema diário que você tem. Todo mundo tem problema diário. Às vezes, problema diário com a louça, problema diário de querer convidar o seu marido, sua esposa para ir para algum lugar ela não quer ir, ou fazer seu filho comer alface. Você trazendo isso de forma criativa, você consegue resolver um problema. Você não vê aqueles bichinhos que você desenha com brócolis, com alface, com tomate, com não sei do que? Ou seja, às vezes a criança fica com medo de comer aquilo porque vai estragar o bichinho e não pensa que é um alimento, né? Então você tem diversas formas de fazer isso. E ali quando você tá... E hoje, ainda com a questão do GPT, com a questão agora de várias inteligências que tem aí, uma melhor que a outra, então você tem um recurso infinito para trabalhar com essa criançada, né? Até mesmo você já experimentou levar alguma coisa mais interativa para elas nesse momento ali da aula? Ou é sempre alguma atividade dentro da piscina? Não, a hora que eu chego com esse meu tablet na piscina, é uma diversão. A criança adora eletrônica. Eu chego com o tablet e a criança já fala, tio, qual que é o jogo de hoje? O que vocês têm aí dentro desse tablet? Tem algum joguinho legal? Tem alguma coisa? Calma. Primeiro é a natação, depois a gente vai ver o jogo. Então eu tenho um hábito, antes de entrar na piscina, eu explico a rotina do exercício. Por que explicar a rotina? Porque a criança se sente mais segura e mais confortável. Não sei se você é pai, se é tio, quando a gente vai viajar com uma criança, primeira coisa que ela pergunta, que hora que a gente vai chegar? Já Pra onde chegou? a gente vai? Já chegou? Porque isso deixa ela insegura. Na hora que ela sabe o que vai acontecer,
ela fica mais tranquila. Então eu explico a rotina da aula, então a gente vai fazer esse e esse exercício. Aí eu falo, ó, o objetivo da aula hoje, sei lá, aprender virada olímpica. Aí eu venho, mostro um vídeo para essa criança, porque fora da piscina você não está concorrendo com a água, porque a gente sabe que a água é lúdica, colocou a criança na água, ela começa a afundar. Ela não presta mais atenção em você. Então, fora da piscina, eu mostro um vídeo e falo, é isso que a gente vai fazer. Aí a gente vai entrar, a primeira parte da aula, a gente vai trabalhar a técnica dessa virada olímpica. Quando acabar a virada e todo mundo aprendeu, aí a gente vai começar a brincar. E aí o que acontece? Quando uma criança começa a bagunçar nessa fase que eu estou no aprendizado ali, ensinando o foco daquela aula, uma já começa a dar bronca na outra. E elas já estão condicionadas. Porque elas querem brincar. Quanto mais rápido elas aprendem, mais rápido eu vou vir com jogos e brincadeiras. Aí elas aprenderam a virada olímpica, aí eu vou reforçar o que eu já ensinei nas aulas anteriores, ou eu vou continuar com essa virada olímpica, mas para elas estão brincando. Então deu primeiro foco técnico, que é o, entre aspas, o tradicional, e depois eu entro pro jogo para reforçar ou o que eu já ensinei, ou aquela atividade daquele dia. E você tem algum método que você utiliza de algum outro, vamos supor, do Gustavo Borges, ou sei lá, de algum outro que você concilia os métodos ou o método é seu? O método é meu, metodologia própria. E você não exporta esse método para outras Sim, academias? Isso vai pelo Brasil inteiro, tem academias que adotam a metodologia da natação criativa, tem algumas que passam por simplesmente cursos, palestras. Eu já palestrei tanto no Brasil, fora do Brasil, levando o método da natação criativa, vindo para cá. Eu acabei de receber um convite da Mentes Fits do Rio de Janeiro para levar a metodologia e o método para um curso que a gente vai realizar. Ainda vou conversar com eles. Da semana que vem estou em Araraquara. Depois eu estou com a pós-graduação em Fortaleza. Então a gente roda o Brasil falando um pouquinho da natação criativa e capacitando os profissionais do Brasil. E aí você tem aqui um lugar que a pessoa vem para fazer o treinamento para poder levar o método para fora? Não, aí a gente sempre faz alguma parceria com clubes, academias, ou atualmente, que nem a pós-graduação, eu estou dentro da Bodytech Eldorado, e em breve eu vou anunciar um novo parceiro que a gente vai iniciar agora no segundo semestre, já está quase tudo certo, só falta assinar o contrato, só não vou falar porque eu não assinei o contrato, mas em breve vocês vão saber o próximo local aí, que é onde vão ter as aulas aí da natação criativa. Será que eu consigo fazer uma natação criativa na bacia da minha casa? Tudo é possível. Com criatividade, tudo é possível. Na pandemia, a gente teve que fazer isso, né? As atividades foram de maneira online e a gente fazia a criança ou o adolescente adulto interagir na casa dele, seja em cima do sofá, seja em cima da cama, seja onde for. Então, às vezes, você traz os movimentos fora da água para depois adaptar eles para dentro da piscina. E você já pegou um caso de alguém que tinha trauma de água? Não quero ir nem entrar lá por nada na piscina? Vários que eu mais peguei aí. Então, se a gente pegar as gerações mais lá para trás, eles não tinham tantos contato com a água. Eu já trabalhei às vezes com um aluno que eu comecei na hidroginástica, a pessoa tinha receio e depois ela foi para a piscina. Eu tenho um caso emblemático de uma senhora que fazia aula de hidroginástica, a Suzana. É um caso que eu me culpo até hoje, assim, consciência pesada. Suzana. Olha o que você causou na cabeça desse menino. Ele se culpa por algum motivo que ele vai contar agora. Diz aí. A Suzana, ela sempre fez aula de hidroginástica comigo. E aí ela teve uma neta. A neta começou a fazer aula comigo de bebê. E ela sempre falava, putz, eu não consigo entrar na piscina, brincar com a minha neta. Eu tenho muito medo, né? Eu tenho receio de água. Suzana, vem aí, vem outro horário. Eu te ensino a nadar, eu te ensino a nadar. Eis que ela tomou coragem, começou a fazer aula. Eu ensinei, ela aprendeu e depois ela amou a água e ela não saía mais da piscina. Ela nadava o tempo todo, final de semana, começou a ser o prazer dela. Aí eu saio do clube onde eu dava aula para ela, passei mais de 10 anos no Clube Pinheiros e toda postagem que eu fazia na internet ela mandava mensagem. Toda postagem ela estava lá elogiando, comentando. E aí eu lanço meu canal de podcast em 2020. Aí eu chamo a Suzana, falo, Suzana, vamos gravar um podcast, contar a sua história, que você tinha muito medo, muito receio, para incentivar outras pessoas. Ela ficou super empolgada, super feliz. E aí aquela coisa que a gente sempre deixa para amanhã. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Entrevista Gustavo Borges, entrevista Nicolas Santos, vai entrevistando todo mundo e você vai deixando a Suzana para depois. Eis que a Suzana acaba tendo uma queda. Ela é internada, que dessa doença já ocasiona outra, e a Suzana acaba falecendo. E eu tenho contato com a família inteira, depois conversando
com a filha, com a família. Você fala, nossa, Renata, ela tava super empolgada. O dia que você falou que ela ia pro seu podcast, ela tava super empolgada, falou que ia cortar o cabelo, foi no cabeleireiro, tava super empolgada. E no final não gravei e não deixei aí pra eternidade a história da Suzana e me culpo até hoje. Não, mas a Suzana, onde quer que ela esteja, ela tá acompanhando aí seus podcasts, sabe? Deve ter uma gratidão muito grande aí por você ter ensinado ela a nadar, né? Que era um obstáculo. De repente você pode fazer isso com a neta dela quando ela estiver maior, ou com alguém da família e fazer a mesma coisa. A Neta tem as quantos duas. anos? Agora, ela começou como bebê, ela deve estar agora com uns 10 anos. Então, a hora que ela estiver um pouquinho maior, você chama ela pro podcast, aí já fala, né? Acho que o mundo dá voltas, né? Super. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. E aí você falou do seu podcast, fala aqui pra galera que tá aí, qual que é o seu podcast, seu Instagram? Então, o podcast é Natação Criativa no YouTube, são mais de 300 entrevistas. Eu comecei em 2020 com audiocast, foram 100 entrevistas de áudio, onde eu ligava para as pessoas e gravava a ligação. Era absurdo naquela época. E a plataforma nem existia, o Anchor ou Spotify, era uma plataforma gringa. Eu pagava R$ 500 por mês para poder hospedar o podcast. Eram valores diferentes do que é hoje. Aí eu comecei na pandemia, porque eu comecei a ver um monte de academia quebrando quando chegou a pandemia, e eu comecei a querer auxiliar os gestores. Então, trazia donos de academia que estavam performando ou fazendo alguma atividade, alguma estratégia diferente que estava dando certo e eu queria mostrar para os outros gestores. Aí alguns professores também começaram a me evidenciar que eles estavam ficando depressivos, às vezes ansiosos, porque professor de educação física é agitado, é do movimento. Imagina na pandemia tendo que ficar em casa. Aí eu comecei a fazer também episódios para os professores. Aí eu fiquei 18 semanas, o clube ficou fechado. Quando eu retorno, o pessoal começa a pedir, Renato, seu podcast, seu podcast. Aí eu ia gravando pro hobby. Fui gravando, e quando eu saio do clube, em 2022, aí eu falo, não, eu vou fazer disso um negócio. Aí eu entro pro estúdio, começo a gravar. No estúdio, já deve ter passado de 200 entrevistas, então são mais de 300 entrevistas da área da saúde, segurança aquática, inclusão, atletas, ex-atletas. O Instagram hoje é o maior canal de natação no Brasil, então são 360 mil seguidores. Eu recebi assessoria há muito tempo da Meta, do Facebook, então recebi assessoria em grupo, assessoria individual, fui o único do esporte a receber essa assessoria. E estudei muito marketing digital, por isso esse crescimento tão grande aí no Instagram. Muito bom. Você devia montar um Aquacast. Aquacast. Você podia fazer uma entrevista com a galera na água. Tô falando sério, bom, tô falando sério. Desafio bom. Vai, pega um dia aí seus alunos mais velhos, né? Sei lá, a galera aí, a juventude, leva uma forma dos microfones pra piscina, de uma forma sem fazer muito alvoroço, né? Para não tomar um choque lá com o cabeamento, faz uma entrevista na água. Eu vou te falar que esse foi o meu maior problema na minha vida, Tony. Você tocou num ponto que eu apanhei, eu acho que 8 anos da minha vida. Porque eu ministrava cursos e eu sempre transmitia esses cursos para fora, ou eu gravava esse curso para ir para o mundo online. Só que na água é um grande desafio, porque geralmente a acústica da piscina é horrível, a água se movimenta, então às vezes ou o sinal de internet, ou mesmo a acústica fica ruim. O pessoal se empolga demais dentro da água, é muito barulho dos alunos, o professor fica dentro da piscina, então é difícil você microfonar. E eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Até quando eu lancei a minha pós-graduação presencial, eu tinha um sonho de fazer ela digital. E como você vai fazer uma pós de natação que tem que ter prática? Eu precisava filmar. E foi difícil achar uma equipe, graças a Deus eu achei. E se eu te mostrar as qualidades de imagem e som que eu tenho hoje, que eu gravo as aulas e os cursos e jogo junto em parceria com o Instituto Valorize, que é uma faculdade lá do Espírito Santo, a pós-graduação digital tá sensacional, porque eu consegui fazer isso, eu consegui jogar tudo isso para dentro da piscina, gravar com áudio excelente, com imagem excelente. Porque hoje em dia você tem muitas câmeras subaquáticas que fica ali em 4D lá embaixo. Mas né? a qualidade de som fica ruim com essas imagens. O som é uma dificuldade, né? Mas o que você pode fazer? Imagina assim, pega mais 2, 3, coloca sentada numa bacia, perto de sunguinha ali, aí você fecha numa salinha assim, e faz o negócio. Não é criativa, nadação criativa? É criativa. E leva pra parte da brincadeira, pra parte lúdica. Imagina você convidar a molecadinha lá que você dá aula pra fazer uma entrevista assim, cada um na sua banheirinha, né? Então vai usando os recursos que você tem. Mas acho que essa questão de você quebrar o padrão de levar uma coisa totalmente física pro digital
Porque é difícil, já é difícil você fazer uma faculdade de educação física digital, Sim. né? Para você entender fisiologia, entender um monte de coisa, tá ali, você tem que conseguir pegar no músculo, pegar no osso, no negócio e tal. É levar a natação, que é uma coisa técnica também. Então, assim, a pessoa tem que querer aprender e quem ensina tem que ter a técnica e tem que ter disposição para ensinar. Sim. Então, acho que você conseguiu juntar as duas coisas ali, né? E é por isso que você tá aí com 300 mil seguidores, você tá lá com um canal bacana também. E a tendência é só crescer, né? E agora, tirando essa coisa que você não contou ainda, que você ainda vai assinar o contrato, tem alguma novidade para surgir aí nessa área da natação criativa? Tem. A gente está criando agora a segunda turma da pós-graduação aqui em São Paulo. A primeira turma está no 9º módulo. E em breve a gente vai lançar nesse local que eu vou informar, que eu ainda não assinei um contrato, mas a gente está lançando a pós-graduação. O maior projeto da natação criativa esse ano é a pós-graduação em parceria com o Instituto Valorize, uma faculdade lá do Espírito Santo. E a ideia agora é abrir essa segunda turma, porque a primeira turma foi um sucesso, a gente já chegou no limite no número de alunos, e agora a gente está abrindo a segunda turma, então em breve eu vou anunciar a abertura da segunda turma. A gente está com 12 cidades, com inscrições abertas também pelo Brasil, em Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Uberlândia, diversas cidades, Recife, e também no digital, para quem não está em uma dessas 12 cidades ou não tem tempo, consegue estudar no meio digital. Mas eu acho que também o grande diferencial, como eu gravei todas as aulas, por exemplo, o aluno ele está lá no 8º módulo, o professor fala alguma coisa que tem relação com o segundo, e aí ele vai, puta, o que aquele professor falou mesmo? Aí ele vai olhar as anotações dele, ele esqueceu de anotar, ou ele não acha a anotação. Como a aula está gravada, ele pode assistir novamente. Então ele assiste a aula quantas vezes ele quiser, no modo que quiser. Então, mesmo que ele foi presencialmente para a aula, ele consegue chegar na casa dele e assistir de novo. Porque às vezes eu tô lá na sala de aula, eu não consigo absorver 100% do conteúdo. Os estudos mostram que eu consigo absorver apenas 20%. Então ele consegue ver de novo, reler, e com essa inteligência artificial ele consegue achar aquele ponto, né? Ele consegue jogar a aula para a inteligência artificial e perguntar que ponto o professor falou da parte da respiração do nado de crawl. E a inteligência artificial ele vai no vídeo naquele momento e acha a solução que ele precisava. E o cara que nunca nadou, consegue aprender a nadar pelo digital? Já tive caso. Eu até fiz um podcast, uma live durante a pandemia, que teve um aluno que durante a pandemia ele começou a assistir os vídeos da natação criativa no Instagram, e diz ele que ele aprendeu a nadar através dos vídeos e até aperfeiçoou o nado só vendo isso. Foi até uma polêmica aí com alguns professores de natação que falaram: você tá falando agora que dá para aprender no meio digital, que tem como aprender. Não é que são todos que vão aprender. Tem gente que é mais autodidático, tem gente que aprende línguas sem ter professor. Sim. Então, cada um é cada um. Quer dizer que todo mundo consegue fazer isso. Mas eu tive um caso durante a pandemia de um rapaz lá de São Bernardo, São Caetano, não me lembro bem, eu tenho que puxar aqui no famoso WhatsApp para poder lembrar de onde o rapaz é, mas ele aprendeu de maneira online. Se o cara tem foco, presta atenção, vai e repete movimento, acho que ele, por repetição, acaba conseguindo alguma coisa, algum resultado tem. A única coisa que a gente tem que levar em consideração é a segurança aquática, né? Então, a água não dá para brincar. Então, se é uma pessoa que não sabe nadar, que ela tem receio, a gente, por dia, são 15 brasileiros que morrem afogados diariamente. Então, a cada 90 minutos morre uma pessoa no Brasil. Então, a água também não dá para brincar. Então, até por isso, esse questionamento, como você vai ensinar online? Se essa pessoa não sabe, se essa pessoa tem receio, se não tem ninguém supervisionando essa pessoa, tem ninguém junto, então é uma coisa que também a gente não dá para ser executado de forma online. A não ser que o cara vá para uma piscina, vamos supor, geralmente piscina de prédio, que tem 1,20 m, o cara tem 1,80 m, ele não vai se afogar. Qualquer coisa, ele fica de pé. Até tendo 2 dedos de água já dá para a pessoa se afogar. Mas se o cara caiu ali, ele fica em pé, então sai da água. Quando a pessoa não tem habilidade, ele não consegue sair desse movimento da horizontal para vertical. Parece simples quando a gente já sabe, mas quem não sabe, porque fora da água a gente tem a força da gravidade. Tudo que a gente joga vai de cima para baixo. Na água é a força do empuxo, tudo vai para cima. Então, a hora que eu vou querer colocar o pé no chão, se eu não tenho as habilidades, eu não consigo colocar o pé no chão, também o chão escorrega. Então, se você não tem essa noção de sair dessa posição deitado para a posição de pé, é super perigoso. A pessoa entra no desespero. É super perigoso. Então, a gente tem a maioria dos casos, 65% das mortes até 9 anos de idade ocorrem nas próprias residências. E não é em piscina, é em balde, é em bacia. Aquela coisa besta, assim, Coisa besta, com 2 dedos de água,
a pessoa consegue, uma criança consegue morrer afogada. Então, a gente pega uma criança de 1 a 3 anos ali, que a cabeça é mais pesada que o corpo, às vezes ela vai olhar algum objeto, alguma coisa caiu, ela não consegue voltar, e menos de 5 minutos a pessoa já morre. Então, diferente aqui na Terra, quando uma pessoa cai, faz barulho, chora, dentro da água não faz barulho, a pessoa não chora e é muito rápido, né? Agora sim, se a pessoa tem uma certa protuberância abdominal, certo? Vamos falar que o cara é meio gordinho. Tá na piscina, ele pode fazer igual submarino. Infla a barriga, desinfla, sobe, desce. E esse pode boiar, aí você não vai afundar. Que muitas pessoas não sabem dessa habilidade, mas a porcentagem de gordura maior faz eu flutuar. Isso facilita eu não afundar. Só que ele tem essa dificuldade, como ele flutua muito, de colocar esse pé no chão. Ele vai ter que fazer uma força maior ainda. E aí, o receio dessa pessoa não ter essas habilidades, então, com água não se brinca, a gente sempre tem que ter uma pessoa junto com você, com orientação. O que a Sobrasa determina, que a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático é sempre um braço de distância. Então, se eu tenho filho, se eu tenho um sobrinho, se eu tenho uma pessoa que não sabe nadar, eu sempre tenho que estar a um braço de distância. E aí a gente brinca que a gente sempre tem que ter o pai ou a mãe da rodada, porque a gente sempre vê aquele churrascão, aquelas brincadeiras, e aí tá todo mundo tomando aquela cerveja, ficando longe da criança, ou daquela pessoa que não sabe nadar, e quando acontece muito rápido. Então sempre um braço... segundinho de... A Sobrasa diz que é um piscar de olho que acontece. Então a gente tem que estar atento o tempo todo, ter a pessoa da rodada que não vai beber, que vai estar supervisionando todo mundo ali, e sempre com supervisão. Então, senhoras e senhores, se você quer aprender a nadar, se você não tem noção de como faz isso, o que a Sobras recomenda? Faça primeiro uma aula presencial com o nosso querido Simon e depois você vai para o digital. Então. Aprende o básico para não se afogar, para não ter perigo ali. Não tem como nadar com escafandro, não tem como nadar com um tubo de oxigênio ali do lado, então aprende direitinho e depois vai pro digital. Né? Então, porque 90% das mortes por afogamento acontece porque as pessoas ignoram os riscos, ou elas não respeitam os limites pessoais, ou elas desconhecem como agir. Então, por isso a importância das aulas de natação. Tem os estudos que mostram que a aula de natação consegue evitar o afogamento em até 90%, aproximadamente 88%. Então, se você nada, se você faz sua aula de natação, você tem até 88% de chance de sair de uma situação problema. Eu presenciei uma vez numa viagem que eu fui, foi terrível, mas então faça aula de natação, porque a aula de natação salva a vida. É bom para colocar criança nisso, justamente para você ficar mais tranquilo, né? Sim. Principalmente quem tem piscina em casa. O pessoal às vezes tem costume de colocar aquela capa, né? Em cima da piscina para não sujar, que é a pior coisa, porque se cai alguém ali em cima, um cachorrinho ou uma pessoa, vai se embolar no negócio e aí já era. Sim. Todo o processo. Por isso que uma das recomendações é sempre piscina cercada, piscina sempre fechada, ter um ralo anti-sucção. Então, são medidas para poder manter a prevenção aquática. Já entra numa outra história, né? Que é a parte da prevenção de problemas aquáticos. A gente pode até chamar o Simon aqui para falar sobre isso depois, porque hoje a questão é a natação criativa. Então, senhoras e senhores, se você está aí sentadinho, bonitinho, assistindo Vale a Pena Ver de Novo com a... Quem tá hoje no Vale a Pena Ver de Novo? Eu não assisto. Eu vi outro dia uma propaganda. Quem que é, Nato? Você sabe, Catarina. Catarina sabe. Tá entregando o jogo. A Suzy Rego. A Suzy Rego tá repetindo um personagem lá que tá criando não sei o quê. Eu sei porque quando eu abro a internet lá na tela, sempre aparecem as noticiazinhas que ficam girando, né? E hoje tá falando da Suzy Rego. Então, se você tá aí assistindo Vale a Pena Ver de Novo com a Suzy Rego, com sei lá quem mais tem aí, e em detrimento disso, não faz uma natação porque você diz que não sabe nadar, tá aqui Renato Simon para ajudar você nessa batalha, para entrar na água, para ficar molhadinho lá e conseguir suprir esse medo da sua vida, né? Onde que o cara pode encontrar você, Renato, para começar a fazer uma aula? Seria no Instagram, então Natação Criativa, manda mensagem no direct. E se não for comigo, eu vou indicar algum professor. Eu já capacitei mais de 7.000 professores aí pelo Brasil. Então, na sua região, vai ter algum professor que eu já capacitei, que conhece o método da natação criativa, que vai aí na sua residência, no seu condomínio, seja onde for que você tenha uma piscina, um convênio com qualquer clube. Aqui no Campo Belo, onde que você indica? Eu tenho um amigo que ele tem uma piscina na casa dele, que ele aluga ali o espaço que é próximo do aeroporto de Congonhas. Olha, então se eu quiser, por exemplo, lá na minha casa eu tenho uma piscina no meu prédio, contratar um personal swimmer, eu consigo fazer isso. E pós-pandemia aumentou 122% a procura por personal na área de natação. Então antes da pandemia
as pessoas ainda não estavam com esse hábito de trazer o profissional para dentro das suas residências, eles começaram a perceber a eficiência disso. Então, imagina, eu vou para uma academia e vou voltar. Pelo menos meia horinha para ir, meia hora para voltar é 1 hora, eu já perdi. Já perdeu 1 hora. Então, você trazendo o profissional para dentro da sua residência, é só você descer o elevador, subir o elevador em menos de 5 minutos e você não tem essas perdas. Então, aumentou a procura, como eu falei, teve um estudo da Google, 122% a procura por personal e teve um boom. E aí as academias estão sofrendo porque não acham profissionais de natação, porque todos eles migraram aí para a aula do personal. Quem é um professor de qualidade, referência, foi tudo para a área do personal. Mas agora você já resolveu esse gap aí, né? Catarina, você sabe nadar? Bom, sabe nadar bem? Tipo golfinho ou tipo baleia? Tipo cachorrinho. Então ela já sabe se virar ali, ela não vai sofrer tanto assim, né? Vai ter que mandar um vídeo para provar. Vamos. Vai lá, já Aí deu você risada. aí você vai postar no seu canal lá para Vou 300 postar. mil pessoas E verem. é pro mundo. Combinado, Catarina? E aí, triste, olha lá. Não, tá combinado. Sabe como a gente descobre quando a pessoa tá mentindo? Tá combinado. Não, vamos ver. Senhoras e senhores, Renato Simon aqui ensinando você como perder o medo de entrar na água. Se você tem medo também de tomar banho e você não toma porque você acha que você vai se afogar, ele também tem várias dicas e várias saídas para você tomar um banho gostoso todo dia. Você falou um ponto importante, hein, Tony? Porque o banho é a primeira aula de natação. Então a gente pega vários casos da criança que chega na aula de natação e tem esse receio na água porque os pais não molham esse rosto da criança. Hoje, não sei se você já viu na internet, às vezes tem aquelas viseiras que os pais colocam, ou aquele paninho proteger o rostinho que fica limpando. E pra gente, que é professor de natação, depois é uma batalha para você tirar esse receio e essa insegurança. Então, você fazer essa adaptação no banho, na piscina, na banheira, ali no chuveiro, é super importante, porque ali já começa a aula de natação. A aula de natação não começa na piscina, ela já começa no chuveiro. Então, você que é pai, você que é mãe, então já começa, ou não sabe como fazer, me chama lá no direct, a gente ensina como dar os Você vai dar primeiros banho nos caras, lá banho moleque de 20 anos, 25, você vai dar banho nos caras, tudo. Se você chamar. Sem problema. É diferente que hoje o pai bota a viseirinha para não molhar o olho da criancinha. Né? Quantos anos você tem? Eu tenho 40. 40, eu tenho 49. Talvez a gente é mais ou menos da mesma época aí. Na nossa infância, quando tinha aquela chuva forte de enxurrada, a gente deitava no meio da rua e pegava o riozinho ali que fazia. Famoso peixinho. Fazia o peixinho, ia embora com a água. A gente tinha as poças de lama, eu sou do interior, então tinha muito barro em algumas ruas, assim. A gente entrava na poça, tipo Peppa Pig, né? Hoje em dia não se faz mais isso. Então, se tirasse um pouquinho desse medo exagerado, né, de colocar a criança em algumas situações, não de risco, mas para ela entender que ela pode fazer, seria até muito mais fácil para os professores de natação. Auxilia demais, então demais. Então, essa é uma mensagem importante para os pais. Nos banhos, estimule bastante. Se essa criança tem receio, tem medo, leva algum brinquedo, leva algo prazeroso para dentro do banho e comece a estimular a água no rosto dessa criança. Eu peguei o Tomás, que foi um aluno meu também de personal, que ele não colocava a cabeça na água, a mãe também enxugava a cabeça dele, e com 2, 3 aulas, ela já estava nadando. Falou, Renato, o que você fez com esse menino? Você transformou ele em 1, 2 aulas, ela já estava conseguindo dar banho nele. Muito interessante. É isso aí, senhoras e senhores, Renato Simon. Se você soubesse há 20 anos o que você sabe hoje, o que você teria feito de diferente na sua carreira, na sua vida, ou alguma coisa com seus alunos? Eu teria ganhado muito mais dinheiro, hein? Porque se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje de empreendedorismo, de marketing digital, de vendas, puta, eu teria ganhado muito dinheiro lá atrás. A gente erra muito, então eu falo que eu faço mentoria, faço consultoria com clubes. Se tudo que eu ensino hoje para que a pessoa aprende ali em 1 mês, 2 meses, coisas que eu demorei 20 anos, eu estaria muito mais rico, Mas ainda dá tempo, né? Você tá com 30, com 40, você ainda tem mais um gazinho aí para queimar, ainda dá para aproveitar esse período todo. Sim, não vou reclamar do quanto eu ganho hoje, não posso reclamar que tá acima da média na minha área, mas podia ter ganhado mais nesses últimos 20 anos aí. Mas a gente sempre aprende. Super! Sempre tem um motivo aí. E aí, quero que você deixe aqui para os nossos queridos telespectadores qual a mensagem do Renato Simon para aquele cara que está ali e pensa em entrar na natação, pensa em fazer alguma coisa, ou mesmo que não seja na natação, que seja algum esporte, e tá lá empurrando com a barriga e não resolve nada na sua vida. Primeiro, não desista. Então, a grande maioria começa e antes mesmo dos 3 meses já desiste. Então, não desiste, não é fácil, é difícil a gente mudar os hábitos e a gente precisa, porque 47% da população é sedentária,
A cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular de exercício físico. Então não seja esses 47% e não fique aí no sofá assistindo a Netflix. Vá para a piscina, ou vá para academia, ou faça uma caminhada. Não importa o esporte que você vai escolher, importa você se movimentar. 30 minutos diários são suficientes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, pratique esporte, vai te auxiliar muito aí na parte de sono, ansiedade. Então, não é só a parte motora, é a parte também mental e até mesmo espiritual. Então, não desista. Vai lá, faça a sua atividade, coloca na sua agenda como se fosse uma reunião. Eu coloco na minha agenda como se fosse uma reunião. Às vezes as pessoas falam, Renato, vamos marcar uma reunião, vamos marcar um podcast tal horário. Não, tem uma reunião nesse horário. Eu falo que eu tenho uma reunião. É a minha academia, é a minha bicicleta, é a minha caminhada, seja o esporte que for, ele é sagrado. Eu faço 7 vezes por semana. Exatamente. Então, senhoras e senhores, não fique aí sendo uma pessoa sedentária, né? Seja uma pessoa ativa, seja uma pessoa que queira viver a vida e não apenas comer durante toda a vida, que é o que muito que acontece hoje em dia. Muito obrigado pela sua presença. A todos vocês aí que queiram entrar em contato com o nosso Renato Simon, de novo, seu Instagram? @Natação Criativa. Natação Criativa, seu podcast? @Natação Criativa no YouTube. A sua empresa? Natação Criativa, www.nataçãocriativa.com.br. Seu sobrenome também, Natação Criativa? Mas eu vou falar que tem gente que não me conhece pelo meu nome. Às Natação vezes Criativa. eu vou nos congressos, vou nos eventos, as pessoas me param porque vê a camiseta, falam, nossa, adoro o seu canal, não sei o quê. Você não quer ir lá na minha região, dar uma palestra? Eu quero. A pessoa pega meu telefone, qual que é seu nome mesmo? E aí, Natação Criativa, beleza? Todo mundo me conhece. Hoje eu consegui fazer a coisa mais difícil, fazer a minha empresa ser mais forte que o meu nome. Não, mas isso é legal. Isso, quando você deixa de ser a parte principal da sua empresa e a empresa roda sem você lá, é o sonho de todo empresário. Então, se você sentar lá na cadeira e fazer meu podcast, ninguém nem vai perceber. Então, pronto, isso que interessa. Né? Então, senhoras e senhores, estivemos hoje com essa simpatia aquática, que olhando aqui parece até um golfinho, o Renato Simon, que brevemente ele volta aqui para contar outras histórias e para contar se eu vou flutuar ou não no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá. Abraço e quero ver o vídeo da Catarina, hein? Catarina, tá comprometida aí, hein?